Eu quero que você preste atenção nas pessoas destruindo as máscaras contra a pandemia. Olha isso. Atenção, Josinho aqui, Josinho no sul, pra giranda. Os foguetes, Josinho, cadê os foguetes pra cá pro sul, Josinho? Tá aqui. Gente, é milhares de anos aqui, é milhares de anos aqui, é milhares de anos. Atenção, pessoal da D20 branca, prazer, giranda. Olha só o que está acontecendo. Uma manifestação onde um aglomerado de pessoas decide destruir as máscaras em protesto contra a quarentena. Não só em protesto contra a quarentena, mas acreditando piamente que, pelo poder da fé deles ou da igreja deles, eles estão curados. Calma. Isso aqui aconteceu em Turilândia, Santa Helena, detalhe, no Maranhão, onde você já está chegando a 1.000 óbitos. Vamos ver aqui a aglomeração das pessoas, olha. Começa a libertação, galera, começa a libertar, a nossa galera, eu profetizei no nome de Jesus, coronavírus, próximo legal, em nome de Jesus, coronavírus, próximo legal, em nome de Jesus, coronavírus, próximo legal. Você entendeu a aglomeração, uma aglomeração de uma determinada denominação evangélica, no qual eles agora vão lá e destroem as máscaras, né? Queimam a máscara, etc. E, enfim, influenciados, isso tudo já está, né, em andamento do Ministério Público, não se sabe o nome da igreja nem do pastor, mas eu vou colocar aqui de novo um pedacinho do vídeo para você. Atenção, Josinho aqui, Josinho no sul, pra giranda. Os foguetes, Josinho, cadê os foguetes pra cá pro sul, Josinho? Tá aqui. Gente, é milhares de anos aqui, é milhares de anos aqui, é milhares de anos. Atenção, pessoal da D20 branca, prazer, giranda, os foguetes. Ótimo, ótimo. Então você entendeu qual foi a situação, né? A situação foi uma denominação evangélica, uma igreja com os seus fiéis aglomerados, sem máscaras, aliás, tacando fogo nas máscaras, porque a partir dali eles estariam curados, né? É um momento de fé, de cura da pandemia. Bom, deixa eu mostrar aqui esse compilado aqui do Intercept, para você entender mais ou menos com o que a gente está lidando. E, neste momento, aonde a religião deveria ser algo de ajuda no combate à pandemia, ela se torna automaticamente a grande difusora da pandemia. Não para por aí não, calma que piora. Eu vou mostrar esse pequeno compilado feito pelo The Intercept e compartilhado pelo Intercept. Manda lá. Gente, eu sou brasileiro, coronavírus já chega derrotado. Jesus me mandou não só orar por quem está com coronavírus, Jesus me mandou até ressuscitar morto. Olha a cara de pau do cara. Não, vou voltar aqui de novo, porque isso aqui é assim, Jesus me mandou ressuscitar morto. Que poderoso, hein? Que cara poderoso. Tá aí, o desafio tá feito. Eu quero ver curar a pandemia agora. Não, pega o telefone e liga. Porque isso aí, meu amigão, Bom, enfim, que o Ministério Público avalie. De novo. Jesus me mandou não só orar por quem está com coronavírus, Jesus me mandou até ressuscitar morto. Meu irmão, eu desafio você a ressuscitar o morto.
Eu desafio, na boa. Eu vou lá, participo da oração, vou lá ver. Não adianta, meu amigão. Não adianta. Para de palhaçada, para de enganar. Cara... Bom, vamos continuar. Claro, não podia deixar de aparecer Malafaia. De onde veio essa porcaria? Da minha casa ou da tua casa, por alguma acaso? Macho pra cá. As últimas pragas do mundo vieram de onde? Da China! Ou seja, golpe chinês. Golpe chinês. Quer dizer, Vieram da China, né? A gripe espanhola, que na verdade tem a influência americana. Tá bom. Vamos lá. para descapitalizar, né? Sim, para As teorias da conspiração. Olha o Olavo de Carvalho falando aí. Abaixou, eles estão lá meio que sem comida, a comida tá muito cara. Os caras comem morcego lá na China. Os caras pegam o rato vivo assim, segura e morde e come pela boca. Eles tinham que ser censurados na ONU! Ué, Centro. Peraí. Na ONU. Mas Malafaia, a ONU não era comunista? A ONU quando lhe convém? Não, vou continuar. Calma que os absurdos não param por aí. Tem sido a Europa. Hoje é um continente pós-cristão. É o ateísmo que está predominando. O islamismo, o homossexualismo. Pera. O epicentro é na Europa, que é um país pós-cristão, é um país ateu, homossexualismo, islamismo. Vamos ver aqui. Eu tô com o Bing aqui na minha frente. Vamos dar uma olhada no Bing aqui. Global. A gente vai ver como é que está aqui a distribuição da pandemia. Vamos ver se o pastor estava correto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, o epicentro até o momento é Estados Unidos, tá bom? Tá aqui. E pasmem, o Brasil está virando, já é, aliás, o epicentro da América Latina. Não só isso, a revista The Lancet acusou o Bolsonaro de ser o grande culpado, o grande responsável pela propagação da pandemia no Brasil. Provavelmente o Brasil deve chegar ao segundo país mais contaminado, com o maior número de óbitos, posterior aos Estados Unidos. Então, vamos lá. 2 países que se intitulam cristão. Inclusive, nos Estados Unidos você tem lá o cinturão da Bíblia, né? E aí o cara fala que o epicentro é Europa. Bom, a Europa tem gente pra caramba, tá? Só pra gente comparar aqui um pouquinho, que as pessoas gostam muito de falar sobre população, falar que a Europa cabe no Brasil, que a população... Gente, a população brasileira é de 210 milhões de pessoas. A Europa tem 740 milhões de pessoas. E o Brasil está se tornando, sim, um epicentro. Aliás, como a revista The Lancet culpou o Bolsonaro por ser o grande culpado dessa propagação de pandemia no Brasil, vale lembrar que nós estamos na maior crise econômica da história, na maior pandemia da história. E que tudo que a gente precisa é de um presidente que entenda que precisaremos fazer lockdowns intermitentes, que precisamos sim voltar a trabalhar, mas de maneira ordenada, do tipo, olha, aquela região ali foi testada, aquela ali está liberada para voltar a trabalhar, aquela outra não está. E isso pode fazer com que o Brasil, que já é o epicentro da América do Sul, pode fazer com que o Brasil se torne também o epicentro mundial. O Brasil pode, ao ficar desleixado sobre o controle da pandemia, pode ser o epicentro do mundo. Isso não está longe de acontecer, não. E olha, é onde mais você tem igreja evangélica. Então tá entendendo que esses caras precisam arrumar desculpas? Vamos continuar aqui, vendo mais um pouquinho do Intercept. Fala Malafaia. Bandido, vagabundo, inescrupuloso! Existe muito alarme. As indústrias farmacêuticas estão aí ficando bilionárias porque eles pegam um jato aí, cria lá um vírus no laboratório, joga em cima de uma cidade, aí todo mundo corre para a farmácia. Eu corro pro evangelho. Olha só para ficar bem claro, eu vou deixar linkado aqui também nos comentários o meu vídeo
onde fala as possíveis origens da pandemia, tá? E esse vírus não foi criado em laboratório, não. Apesar de sabermos que questões sanitárias estão atreladas, sim, e que os cientistas já haviam dito que em Wuhan, no mercado úmido lá, onde tem animais, que aquilo realmente seria propenso à propagação de novas pandemias, tá? Isso aí é fato. Mas não foi a indústria farmacêutica que fez isso, não. Aliás, eu não consigo entender esses 2 pesos, 2 medidas, né? É aquela galera que fala que vai tomar homeopatia alegando que a indústria farmacêutica é malvada, né? E aí está favorecendo a indústria de caixão para criança. E, na verdade, a homeopatia faz sim parte da indústria farmacêutica e é uma indústria bilionária que te vende água. Mas não, o problema são os remédios alopáticos, que essa galera é, né, a indústria farmacêutica. Porém, quando se trata do uso da cloroquina, né, a hidroxicloroquina, onde lá o Didier Raoult, ele é de um laboratório, onde ele publicou um artigo que teve que sumir até com um óbito para que validasse o uso da hidroxicloroquina, e hoje a gente já sabe, a própria The Lancet publicou um estudo que tinha mais de 96 mil pessoas, e demonstrando que a hidroxicloroquina pior, e ainda associada a outros medicamentos, piorava ainda a pandemia, causava mais óbitos do que salvava. Quer dizer, o estudo ainda demonstrou que não salva merda nenhuma. Que pior, causa óbito. E aí essa galera não vem dizer, porque isso é indústria farmacêutica. Não, não. Vocês entenderam que a conspiração é só quando lhes convém? Agora, quando a gente tem realmente um fato comprovando o mau uso da indústria farmacêutica, mas como os cloroquines aí atrelados ao presidente e etc., precisam defender isso? Não. Ninguém fala da indústria farmacêutica mais. Né? Então vamos lá, vamos continuar a ver aqui. Como é que é essa história? Eu não fui para a igreja por causa do corona, eu não fui pra... Você engana a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Isso se a pessoa não ainda escuta, se ainda não recebeu o castigo de não vir para a igreja e ainda pegar em casa mesmo. Cara, parece até que remalou com um copo no boteco, né? Não, ela pode achar que me engana. O cara, quando às vezes é corno, ele faz exatamente assim. Ela pode achar que não me engana, mas eu botei uma câmera pra filmar ela pulando a cerca. Eu vou botar balbúrdia por causa disso, cara. Porque esse maluco falou igualzinho os caras lá no boteco. Balbúrdia! Universidade Pública! SUS! Fiocruz! Deixa eu continuar aqui, deixa eu continuar o react aqui, porque tá muito engraçado isso. Vai lá. Eu desafio uma igreja, não é só a plenitude, que é revestida de oração, que é revestida do poder de Deus e do Espírito Santo. Ela pode pegar coronavírus, pode pegar o que for lá fora, mas na casa de Deus o desafio. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aqui é um compilado de vários líderes evangélicos importantes que insistem na ideia de manter as igrejas abertas no momento de pandemia. E que a própria Ana Paula Valadão, já botei um monte de vídeo dela aqui, ela, uma pastora, não sou eu, diz que essas igrejas estão interessadas apenas nisso aqui, na grana. Olha, não só as igrejas evangélicas não, tá? Qualquer religião, qualquer uma que queira abrir agora e fazer cultos presenciais no momento de pandemia deve ser punida aos rigores da lei, do Ministério Público, porque aglomerar pessoas nesse momento é justamente propiciar a propagação da pandemia. Você viu o ponto que chegaram de queimar máscaras? Mas calma que piora, Vamos ver aqui o restante. Deus está mandando, não é vocês que tem que temer aqueles vírus, é aquele vírus que tem que temer o crente cheio do Espírito Santo. Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Seja o que for, coroa de onde for, nós vamos amarrar em nome de Cristo e mandar embora. Nós não podemos ter medo de jeito algum. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. E os países que
que tem a bomba atômica, será que eles podem usá-la contra esse vírus? O coronavírus? Nada. Cara, olha só, eu vou botar aqui de novo. Pela primeira vez eu concordo com o Valdomiro. Eu concordo com o Valdomiro aqui. Não, na boa. Ele falou uma coisa certa. Falou uma coisa certa. Deixa eu ver aqui o Valdomiro. Valdomiro aqui. Aqui não, volta aqui. Peraí. Ele falou uma coisa certa. Na boa, olha. E os países que têm a bomba atômica, será que eles podem usá-la contra esse vírus? O coronavírus? Nada. Cara, ele falou certo. Isso é uma coisa a ser repensada, Valdomiro. É uma coisa a ser repensada. Olha quantos bilhões são gastos com armamento. Deu para notar? E, no entanto, o vírus está destruindo o mundo. Não dá para pregar uma fração dessa grana e investir em ciência, não, Valdomiro. Aliás, também uma grana dessa que é investida na igreja podia também ser investida na ciência, né? Já pensou nisso? Pegar uma parte da grana que as igrejas recebem e investir em ciência? Seria bacana, hein, cara? Seria bacana também. Mas você falou uma coisa certa. Aquela galera que dizia que livro, né, não adiantava de nada, que o negócio era comprar arma, dá um tiro agora no vírus. Porque a ciência no Brasil, por exemplo, foi totalmente sucateada. E é válido lembrar que a Fiocruz agora ganhou a referência pela Organização Mundial de Saúde no estudo ao SARS-CoV-2, a pandemia. Né? Ou seja, está faltando grana para a Fiocruz, para que os nossos pesquisadores desenvolvam aqui, de repente, a Fiocruz poderia estar tentando desenvolver a vacina aqui, Butantan, Vital Brasil, poderiam estar vendo se o soro é viável. Você entende? Que essas instituições foram atacadas o tempo inteiro por esse desgoverno terraplanista que está aí. Foram sucateadas o tempo inteiro. E o que se favorece neste atual momento? Se favorece medidas, decretos que favorecem apenas as igrejas e essas outras coisas, como abrir na pandemia. Você está vendo o que o Crivella está tendo que fazer lá com os dados? Né? Está sumindo os dados lá da Prefeitura do Rio, por exemplo. Com o intuito claro de abrir as igrejas no momento de pandemia, onde torna os evangélicos grandes vetores. Você está tendo que ver a quantidade de pessoas se desdobrando, quantidade de líderes religiosos tendo que se desdobrar para defender a abertura da igreja no momento de pandemia. É o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Por mais que a gente explique que vai agravar a situação. Porque uma coisa é dizer, o setor produtivo precisa abrir, a gente vai passar fome, a indústria tem que abrir. Bom, vamos ordenar isso. Mas para ordenar a gente precisa dos testes. A gente precisa avaliar qual local pode abrir, qual não pode. Mas se o problema é a produção para que a gente mantenha o comércio, mantenha a indústria, eu pergunto, para que manter a igreja aberta? A igreja é comércio? É indústria? É serviço essencial? Bom, se é comércio, diga lá as mais línguas que pode ser assim. Mas não há uma distribuição de renda aí. Pelo contrário, que a gente vê uma concentração de renda. Né? Continua, por favor. Caso na igreja, a moça de Itaquera, em que a moça estava com o coronavírus, domingo ela vai levar, e não fui eu que atestei, foi o Hospital da Santa Casa, Santa Marcelina de Itaquera, e agora voltou o exame da cura. Meu irmão, esse cara tá parecendo até que tá sentado. Ele tá parecendo até que tá sentado num monte de espinho aí, ou num pepino, sei lá. Que casa! Porra! Pra gritar tanto assim, né? Meu amigo, para a maioria das pessoas, a pandemia, ela não apresenta maiores problemas. Entende? As pessoas vão produzir anticorpos. Só que para uma grande quantidade de pessoas é óbito. Entendeu?
Não foi a sua igreja que curou. Aliás, eu duvido muito até desse documento aí, mas tudo bem. Mas pessoas vão adquirir imunidade, outras não. E é esse o problema. Esse é o problema porque o segundo estudo do Imperial College demonstrava que se a gente fizesse o isolamento vertical, seriam 500 mil óbitos no Brasil e mais de 1 milhão se não fizéssemos isolamento nenhum. Nós queremos salvar vidas das pessoas que são inocentes, das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós, lembrando que a pandemia também acomete a crianças, adolescentes, e que o problema maior está sobre a falta de leitos. Hospitais onde se tem como entubar as pessoas. Dá para entender? Vamos continuar. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. Vai tocando nos pulmões agora, vai limpando, Senhor, as vias respiratórias. Andou que essa mantilha me resta. Você que não é um patrocinador, esse dia nós estamos precisando muito da sua ajuda. Eu estou abrindo o coração, porque os nossos compromissos estão de quarentena, não estão de quarentena, estão livres. Quando você não tiver uma coisa boa para falar, fica quieto. Então tá. Então quer dizer que na quarentena as contas da igreja também não param. Eu quero mostrar aqui para finalizar essa imagem. É uma das imagens que eu mais gosto, da Bíblia, né? Porque apesar de ser ateu, todo mundo sabe disso, eu gosto muito daquele Jesus do amar o próximo, sabe? Aquele lance. Eu adoro essas coisas cristãs de Natal, estar com a família. Eu adoro isso, cara. Adoro. Feriado, comer peixe, sabe? Essas coisas assim das tradições cristãs, eu adoro isso, cara. Eu me amarro nesse Jesus que defendeu a prostituta, tá? E que foi lá e tirou os mercadores da igreja. Essa é uma das imagens que eu acho assim, mais bacanas, cara. Mais bacanas. Infelizmente, não parece ser o padrão. E aí, eu volto para a imagem do começo. Tá aqui. Deixa eu colocar a aglomeração de pessoas. Olha. Começa a libertação, galera, começa a libertar. Começa a libertação, galera, começa a libertar. Começa a libertar. Adoção, galera. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Coronavírus, nosso legal. Em nome de Jesus. Coronavírus, nosso legal. Em nome do Senhor Jesus. Coronavírus, nosso legal. Beleza. E aí termina aqui, ó. Termina aqui. Deixa eu sair a propaganda. Atenção, Josinho aqui, Josinho no sul, pra giranda. Os foguetes, Josinho, cadê os foguetes pra cá pro sul, Josinho? Tá aqui. Gente, é milhares de anos aqui, Atenção, pessoal da D20 branca, prazer, giranda, os foguetes. E aí, cara, eu te pergunto, né? Deu para ver nitidamente, pela manifestação, que essa igreja tem um grande poder de adentrar as comunidades. A maioria das pessoas que apareceu no vídeo parece ser pessoas que são de áreas menos favorecidas. Não era hora das igrejas estarem ajudando no combate à pandemia, como, por exemplo, procurando as pessoas que não têm o que comer em casa, fazendo uma distribuição, visto que a igreja evangélica é a que tem maior abrangência nas comunidades. Isso é fato. Isso é fato. O pastor sabe quem tem o que comer e quem não tem o que comer. Ao invés de estar ajudando as pessoas a se manter durante a quarentena, estão, na verdade, incentivando as pessoas a saírem às ruas. Fica aí o vídeo.
líderes